E eu comecei a perceber isso, assim, logo no começo, eu falei, bom, preciso conhecer as pessoas. Então eu fui conhecer os embaixadores, eu fui conhecer o grupo de corrida. E aí no grupo de corrida eu falei assim, pô, legal, tem gente aqui que nunca correu 3K e tá fazendo. Eu nunca tinha corrido isso, vamos fazer então. E aí eu comecei a frequentar o grupo de corrida. Falei, eu quero trabalhar com isso. Eu peguei um gosto pro running, eu comecei a me envolver com atletas, eu comecei a me envolver com influenciadores do meio. E eu vi que eu era muito boa nisso, eu vi que eu gostava muito disso, era uma coisa que realmente me... propósito, Sim. sabe? Assim, quando você via e falava, meu, esse é meu propósito, assim, de comunicar e conectar pessoas com marca, no caso, na marca hoje, mas eu gostava dessa interação, porque eu aprendia muito também, não só profissionalmente, como pessoalmente. E é isso, aprendizado. E é aquela coisa, cair e levantar, né? Gravando. Sejam bem-vindos ao podcast do Estevam Mídia Esporte. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Calma. Tudo bem, Fábio Bessa? Tudo bem. Tá confortável na sua cadeira? É muito gostoso, cara. Essa cadeira, eu tô rindo de nervoso. Por quê? Você já arrumou suas malas? Não, daqui menos de 10 horas a gente vai viajar. Mas vambora. Segue o jogo. Muito bem. Ó, lembrar você que tá assistindo no YouTube de se inscrever no nosso canal, deixa o like, compartilha com os amigos, deixa o comentário também e seja membro do Estevam, né, Fabião? Tem um link aqui embaixo, se você clicar, você vai ser direcionado para a de membros, você poderia o quê? Assistir os episódios que já foram gravados, que estão lá disponíveis para os membros, né? Então os membros assistem antes. Participar das experiências. Ganhar brindes. Muito bem. O que mais? E ajudar a gente, né? E principalmente ajudar a gente. Bom, quem tá assistindo no Spotify também, segue a gente, classifica 5 estrelas, deixe seu comentário também. E estamos gravando aqui de volta no estúdio, né? Então se você quer começar um podcast, não sabe nem por onde começar, né? Que câmera que compra, microfone, como é que edita, sobe pra onde. Ou às vezes você quer gravar aquele episódio pra você tirar vários cortes nas suas redes sociais, manda um direct lá pro Estúdio O. Lembrando que é o melhor preço do Itaim. Melhor preço do Itaim. Então bem localizado e ainda com o melhor preço. Muito bem, quem trouxemos hoje, Fábio Bessa? Uma convidada internacional, diretamente da Alemanha, né? Quem trouxemos? Isabela Quarteroni. Olá. Tá nervosa? Muito obrigado. De estar participando do podcast? Tô honrada. Honrada? Primeiro podcast que eu sou chamada, então fiquei muito feliz com o convite. Que bom, Obrigada. Bem-vinda. Vamos Muito contar bom. um pouquinho da sua história. A Isa, pra quem não conhece, é gerente global, né, de marketing da Puma. Falei certo, o Social cargo. media. Social media. Exato. Porque eu já falei umas coisas meio erradas e as pessoas falam assim, não fala Não isso, fala senão depois isso. meu chefe vai ver, eu tô ferrado. Não, tá tudo certo. Ele também não vai entender. Ele não vai entender. Ele não fala português, tá tudo bem. Então tá tudo Chique, certo. hein? Pô, que legal. Tá Baita passando cargo. férias aqui no Brasil. Exatamente. A gente veio tirar férias, emendar um home office para aproveitar a família, os amigos aqui e voltar pro inverno, né? Quando chegar lá, vamos ver como vai estar. Pois é verdade, né? Você vai voltar novembro, já começa Já começa a assim. esfriar. Agora, já tá frio, né? Agora já tá começando a ficar frio, não tá tão frio assim, mas o que pega, assim, particularmente, é a falta de luz. O sol, não tem tanto sol. Dias mais curtos. Exatamente, dias mais curtos, que é algo que aqui no Brasil a gente não tá muito acostumado, né? O frio, assim, dá pra fazer esporte na neve, esporte outdoor, dá pra manter uma coisa ou outra. Agora, a falta de luz pega. Pega mais, né? Pega. Bom, a gente sempre começa do começo lá, mas antes eu queria que você falasse um pouco o que você faz, assim, social media, né? Gerente de social media global da Puma, né? Então, o que você faz lá da Puma? Tá. Bom, eu e o meu time, a gente é responsável por todos os conteúdos que vocês veem nas redes sociais da Puma. Então, a gente cuida de todas as categorias, né? Então, vai de futebol, basquete, motorsport, running, training, até os projetos marca mesmo da Puma. Tudo que você vê nas redes sociais, é nosso time que cuida. Desde a concepção, da estratégia, planejamento, até a execução. Entendi. Então se a gente abre e vê um post lá da Puma... Passou pelo passou nosso por você. time, passou por mim. Vocês por nosso decidiram time. como é que ia ser o formato. Exatamente. Quando vem uma campanha de marketing, a gente sempre pensa assim, como que a gente vai contar essa história para as redes sociais? Como que a gente vai cativar aquela comunidade, né? Dependendo da categoria. Então, a gente pensa nesse desdobramento do conteúdo mesmo.
e da distribuição para os países, porque, claro que tem coisas que servem globalmente e tem coisas que têm que ser adaptadas localmente. Entendi. Então, a gente também fornece o guia para os países adaptarem algum tema, alguma campanha localmente em relação ao conteúdo que eles vão também divulgar nas redes sociais deles. Entendi. Então, você está em comunicação também com o mundo inteiro. Com o mundo inteiro. Com o essa. mundo inteiro e com Que todas as legal. categorias, né? Porque eu não fico simplesmente em uma só categoria. Eu tenho que ter o overview ali de tudo. Claro que eu tenho as minhas categorias favoritas, né? De paixões pessoais. Aham. Mas eu tenho que estar meio que ligada no que está acontecendo em basquete, NBA e tudo mais, até coisas maiores, assim, tipo Jogos Olímpicos. Então, é um pouco de tudo. E, enfim, tudo que a Puma tá ali presente, patrocinando, incentivando, criando, a gente tá fazendo. Muito bom, hein? E como que é um dia a dia, assim, com a Isa? Imagina você trabalhando aí, acordando, como que é seu dia? Um dia a dia de trabalho. De trabalho. 24 horas. 24 horas com Ali Isa. pra não me deixar mentir. Ó, pra quem não tá vendo, o Rafa Turtera, né, que tá ali, noivo, marido, namorado, o que eu posso chamar? Marido. A gente fala que, assim, é marido, sim, mas a gente ainda vai se sentir ainda mais casados quando a gente fizer uma festa. Então... Boa. Entendi, Ele tá aqui é nos importante, bastidores, aqui, já gravou com a gente, vocês assistam o episódio do Trabalhando ali Rafa com aí os também. alunos, fazendo as planilhas, É aproveitando. Mas conta aí suas 24 horas. Tá, bom, depende muito da época do ano, né? Porque, como eu disse, a luz influencia muito. Então, se... Eu não sou uma pessoa, não vou mentir aqui, não deixa eu mentir, mas eu não sou uma pessoa mega matinal. Então, quando eu tô treinando para um objetivo em que eu preciso colocar 2 treinos no meu dia, por exemplo, eu faço um esforço de acordar mais cedo para fazer um treino e o outro treino eu faço no horário do almoço. Mas se tá muito escuro, é difícil. Então, eu tento planejar um pouco minhas provas, minhas metas, meus objetivos, meio que permeando essa sazonalidade, né? Uhum. Então, assim, normalmente, vou dizer, quando eu tava treinando pra minha última prova, que foi um 70.3, eu acordava um pouco mais cedo, fazia alguma coisa, normalmente era um rolo, ou assim, sair pra correr, por exemplo. Eu gosto mais de deixar a minha corrida pro meio do dia, eu gosto muito de correr na hora do almoço. Então, eu acordava, fazia um treino, tomava um banho, vou pro trabalho. E o que é engraçado eu não preciso acordar tão cedo lá, porque é muito otimizado a vida. Então, eu tenho um parque na minha frente, menos a natação, se eu for nadar, que aí é um pouco mais complicado. Mas eu tenho um parque na minha frente, eu tenho rolo, beleza, eu consigo me desdobrar. Mas o mais importante eu dirijo todo dia 25 quilômetros para ir para o meu escritório. Porque eu trabalho numa cidade e moro em outra. Eu demoro 25 minutos. 25 quilômetros. Que maravilha. Então, isso já dá um... prático, otimiza. Exatamente. Já muda ali a sua rotina. Então, aí, beleza. Vou pro trabalho até o horário do almoço. No horário do almoço, tento encaixar mais um treino, ou seja, uma corrida que é em volta do escritório da Puma. É muito legal para correr. Tem uma florestinha. Vocês que são físios, meu físio pelo menos ama isso, porque tem muita variação de terreno. Então eu corro bastante na terra, eu corro bastante naquela areinha, eu não corro muito no asfalto. Isso é muito bom. E aí, ou eu faço uma musculação, por exemplo. E a musculação é dentro do escritório, então também é uma mão na roda para mim. Aí, volto, pego alguma coisa no almoço, não sento. Eu troco o meu almoço, obviamente, por um treino. Então, eu pego alguma coisa na cantina, que também é super prático, volto, trabalho mais um pouco, acabou o dia, volto para casa, aí a gente janta, anda com a nossa cachorrinha Sky e curte o resto. E o que é bom é isso, o não ter o trânsito, não ter o deslocamento e eu consegui otimizar bastante meus horários, porque lá não tem essa glorificação, né, do ocupado, de você estar atolado e você ficar até 8 horas no escritório, que era uma coisa, infelizmente, normal pra mim aqui. Não tô falando frenética, na Puma, mas tô falando na no geral, vida, na vida, né? A A gente gente tem uma cultura tá num aqui. São ritmo Paulo diferente aqui, né? E eu consigo me livrar, né? Assim, pelo menos não me livrar. Eu sei que eu tenho um planejamento, tem coisas que eu preciso entregar
com certas vezes, urgências, mas eu consigo me organizar bem, de modo que, se eu tô lá, juro, depois das 6, só tô eu. Deu 6 horas, Tchau e bem. Tchau. caiu a caneta, entendeu? Caneta na Caiu mesa. a caneta, tipo, a galera vai deixar pro dia seguinte e tá tudo bem. Eu acho que aqui a gente tem esse senso de urgência, porque a gente precisa entregar e se a gente não entrega, a gente fica naquela pressão. Ou se a gente consegue entregar naquele dia, no dia seguinte a gente vai ter outra coisa pra se preocupar. Então a gente tá sempre muito ocupado aqui. Não que eu não fique lá, mas Sim, eu acho que eu consegui encontrar um balanço na minha rotina bom. Pô, legal. Eu acho que tem isso aqui, bom, que você já tem essa cultura todo mundo, aí quando você vai para um cargo de gestão ou de, né, você vai subindo, né, de diretoria, você leva muito dessa cultura e aí o negócio não sai desse Fica tudo ciclo sempre de... atropelado aí as Aqui tem coisas. muito isso. Bom, mas a gente começou pelo final. Agora vamos voltar um pouco. Como é que você chegou lá? De onde você veio? Quem que é a Isa? Não, a Isa Estudou o quê? mandou aqui um texto. Tem um briefing ali. Mandou o currículo Não, aqui. não é isso. Foi ótimo. Não, foi é porque ótimo. foi o que eu falei pra ele. Eu não sou uma pessoa pública, ou as pessoas não me conhecem. Eu acho que quem convive comigo, quem já trabalhou comigo, quem eu já tive o prazer de encontrar aí, atletas ou profissionais que viraram amigos, enfim, ou não, mas você olha, você vai parar pra ver, é um grupo muito pequeno, né? Então, achei responsável da minha parte. Foi muito bom. Eu adorei alguns tópicos ali que a gente vai entrar. O de truco, cara. É muito bom. O de truco. É, Isso a gente vai ter que Eu entrar. pensei em cara. trazer um baralho hoje, Gente, inclusive. A minha época de faculdade, o pessoal que estiver ouvindo, cara, a Eu gente, amo. cara, jogava muito truco, assim, era muito. Era assim, colocava na geladeira pra ir marcando, fazia dupla, e quem fizesse, sei lá, primeiro 30, ganhasse 30, tinha que pagar... Você vê o tanto que a gente jogava, até dar 30, você ganhar 30 Nossa, rodadas. Mas eu jogava direto, né? Nossa, eu jogava muito. Roubava muito. Roubava muito, era muito Nossa. viciada. E assim, cheguei a ganhar dinheiro com isso. É mesmo? Nossa. Dinheiro assim, no bar, essas Sim. coisas. Mas eu gostava muito. Tá bom, Entraremos. vamos chegar. Mas vamos Spoiler. lá atrás. Pequena Isa, como Pequena que esporte entrou na sua vida? Você que é de Santos, né, que você mandou lá pra gente. Então conta um pouquinho aí Exato. dessa trajetória. Tá. Bom, eu sou de Santos, né? Nasci lá, fui criada lá, até meus 17 anos morei lá. Vim pra faculdade em São Paulo, com 17. Fui fazer jornalismo. Amei a faculdade, não me arrependo. Foi o que eu te falei. Eu vejo que me ajudou e me ajuda em muitas coisas hoje em dia. Que é o simples fato de, tipo... Cara, tecnologia, as ferramentas, até a comunicação, foram muitas coisas que eu aprendi, que eu sempre fui boa, assim, sempre foi um skill que eu gostei muito de desenvolver, mas que na faculdade eu aprimorei mesmo e gostei muito. Então, eu acho que, assim, para fazer um parênteses até com a minha carreira, eu vejo muito jornalismo no que eu faço, porque, no fundo, eu conto histórias também, né? Quando você vai fazer um conteúdo, claro que tem conteúdo que você quer... vender um tênis. Sim. Você quer mostrar a tecnologia, mas tem um que você quer contar a história daquele atleta. Então, para isso, você precisa de um background ali de jornalismo, de contador de histórias, Sim, né? Investigativo. E para você puxar exatamente o que é interessante sobre aquela história. Então, isso me ajudou muito. E a relação com o esporte, assim, desde que eu estava na faculdade, eu queria muito trabalhar com esporte. Mas eu tinha uma visão do que eu ia ser, claro, vai mudando muito, mas eu tinha uma visão do que eu ia ser, tipo, repórter esportiva ali na beira do estádio, sabe? Falando do jogo e tudo mais. E eu sempre gostei muito acompanhava muito futebol, mas não, assim, assiduamente como torcedora, mas acompanhava muito de jogar cartola, de ler lance, sabe? Eu gostava muito do esporte, do backstage do esporte. Uhum. E na minha casa, o futebol, na verdade, era a Fórmula 1. O meu pai trabalhou no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 por um tempo. E a gente assistia muito. E foi numa época muito boa, né? Que tinha Felipe Massa, Rubinho. Então a gente tinha ídolos, né? Sim. Foi a última geração brasileira, assim, né? Dos Exato. pilotos. Então eu tive muito essa paixão pelo esporte, iniciando na minha casa com a Fórmula 1. Quando eu fui para a faculdade, eu comecei a entender mais do futebol, porque hoje, no Brasil,
Hoje não, né? Faz uns anos já que eu me formei. Mas quando eu me formei no Brasil, o caminho pro jornalismo esportivo passava muito pelo futebol. Sim. Só que depois eu fui perceber que, assim, tá, é legal o futebol, mas não é o que eu amo. Porque, enfim, muitas coisas por trás também que não me cativam, mas que na época eu via como um caminho. E aí, comecei a focar minha energia para isso do esporte, estudar. E aí, um dia, eu tive a oportunidade de trabalhar, sabe, freelancer mesmo, assim, no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. E aí, eu tive, acho que foi o meu primeiro contato com o esporte, assim, com os bastidores do esporte. Porque o que eu fazia, basicamente, não tinha nada a ver com jornalismo, não tinha nada a ver com marketing ou comunicação. Eu era tradutora mesmo e eu criava a ponte entre as equipes e a produção. Então eu entendia, a equipe estava lá precisando de alguma coisa, eu entendia, tá, o que vocês precisam? Ah, disso. Eu era uma facilitadora / tradutora, staff mesmo, do que estava acontecendo ali. Então, isso foi o primeiro contato que eu falei, nossa, que legal, que ambiente dinâmico, envolvente, alegre. Tipo, eu lembro que eu tinha muito essa memória, assim, da galera tava sempre feliz, os mecânicos felizes, ouvindo música, montando lá os carros e tal. Eu falei, eu quero trabalhar com isso. Legal. E aí eu fiquei numa fixação, uma época, de que eu ia trabalhar, então, com Fórmula 1. Falei, vou trabalhar com Fórmula 1, então é muito mais a minha cara, muito mais o que eu conheço, o que eu entendo, vou trabalhar com isso. E aí eu comecei a pesquisar. Eu lembro que na semana que eu estava trabalhando na Fórmula 1 do Brasil, eu comecei a pesquisar e eu joguei todas as equipes que estavam lá, eu jogava tananã, estágio. A maioria, obviamente, eram fora, né, do país. E aí eu achei Red Bull, porque Red Bull Racing, Red Bull estágio. E eu vi estágio em comunicação. Falei, é esse. E aí, eu lembro que foi até alguns dias antes do GP em si, né? Que era no domingo, acho que era uma sexta, uma quinta. Preenchi lá a ficha de aplicação. Daí tinha escreva aqui por que você merece, né? Por que você quer essa vaga. E aí eu escrevi exatamente isso que eu contei pra vocês, basicamente. Falei, olha, tô nessa fixação, tô nessa paixão. Fui pesquisar, apareceu isso. Eu preciso ser chamada pra uma entrevista. E aí, me chamaram para minha entrevista. E aí, quando eu cheguei na entrevista, tinham duas pessoas, o Cássio e o Léo, que foram os meus gestores na época. Eu entrei assim, eles estavam assim, sentados, eu já te vi em algum lugar. Você não estava lá no GP, não? Aí ele falou, você não estava lá no GP, correndo de um lado para o outro, lá na correria, staff? Falei, sim. Eu não lembro de tê-los visto lá, porque, obviamente, muita gente passando, né? Você deve ter falado com tanta gente ali. É diferente quando você tá lá trabalhando. Eles estavam trabalhando, mas eles estavam trabalhando na Red Bull. Eu tava trabalhando com todas as equipes. Sim. E aí, enfim, a entrevista virou mais um bate-papo sobre Fórmula 1, sobre, enfim, tudo isso. E aí eu entrei e comecei a estagiar na Red Bull. Mas era Red Bull Brasil, então, aqui. Red Bull Brasil. Nada a ver com a Red Bull Racing, nada a ver. Red Bull Brasil, e aí eu comecei com estágio de comunicação. E aí a gente fazia, enfim, N eventos, né? Desde Fórmula 1, beleza, mas skate, breakdance. Então tinha milhares, até os esportes mais radicais e tudo mais. E aí eu falei, nossa, que legal. Outros esportes além do futebol. Fazer aqueles eventos muito loucos da Red Bull. Exato. E foi também um começo quando o Igor começou a ser patrocinado pela Red Bull. Tinha a Wings for Life, eu participei, fui em algumas Wings for Life, eu não corria na época. Inclusive, fiquei bem doente um dia de uma Wings for Life, mas eu já comecei a degustar um pouco da corrida, um pouco do skate, um pouco de outros esportes, e aí eu falei, na verdade, não preciso trabalhar com futebol para estar trabalhando no jornalismo esportivo, não necessariamente como jornalista, mas tem outras áreas que eu consigo explorar dentro de uma empresa, que é essa área de comunicação, né? Que é não só a parte de relações públicas, mas a parte de
de social mesmo. Depois da Red Bull, do estágio, eu fui para a área de digital, lá dentro mesmo, eu fiz essa transição, em que a gente começou histórias para o redbull.com, as redes sociais e por aí vai. Então, eu vi que tinha um outro mercado dentro do jornalismo e do jornalismo esportivo. E depois disso, fiquei 3 anos na Red Bull. Foram anos maravilhosos. Amei, assim, eu tenho amigos, amigas lá até hoje que eu levo, pessoas que me ensinaram muito. Realmente foi um dos lugares que eu mais aprendi, junto com a Puma, né? E logo depois eu fui pra Puma. Então, 3 anos, eu emendei basicamente Puma. Fui pra Puma e eu tô na Puma agora há 8 anos 8 já. anos. 8 anos. E, Entrega a idade. E na Puma você já entrou pra social media já aqui? Não. Não? Então, a minha jornada na Puma foi assim... Bom, saí da Red Bull, então tive essa experiência tanto na parte de PR quanto na parte de social, digital. E na Puma, eu entrei para, principalmente, meu primeiro desafio lá era running training. Então, falaram assim para mim, olha, a gente tá querendo desenvolver um pouco mais o running training aqui, a gente tem já parte de futebol bem desenvolvida, a gente tem outras, a parte de sport style, tal. Mas running training tá um pouco confuso, assim, o que a gente pode fazer? Bora. Falei, bora, vamos, né? Mais um trabalho relacionado ao esporte, então eu tava super feliz. Entrei, comecei, então, a cuidar de academias, grupos de corrida, influenciadores, atletas e tudo mais. Só que eu não corria, né? Então, no começo, era meio... Eu não sou eu sou aquelas pessoas que, assim, eu vou num cardiologista que fuma, eu vou Entendeu? Então, eu levo muito isso... Cara, eu acho que, tipo, isso faz muita diferença, né? Faz, porque você... Só assim você vai entender as dores e os prazeres daquela comunidade. E vamos combinar que corrida... é uma comunidade comunidade muito forte. E eu comecei a perceber isso, assim, logo no começo, eu falei, bom, preciso conhecer as pessoas. Então, eu fui conhecer os embaixadores, eu fui conhecer o grupo de corrida. E aí, no grupo de corrida, eu falei assim, pô, legal, tem gente aqui que nunca correu 3K e tá fazendo. Eu nunca tinha corrido isso, vamos fazer, então. E aí, eu comecei a frequentar o grupo de corrida. E foi muito legal, porque foi realmente onde eu tomei gosto. Porque eu vi que tinham pessoas que realmente não estavam fazendo aquilo por ego ou por... Era realmente porque o esporte salvou a vida daquela pessoa. Tinham histórias muito legais que a gente sempre compartilhava no grupo que eu... Caraca, me identificava. Ou, assim, queria entender mais, queria fazer parte. Então, comecei a correr muito por conta da comunidade. E porque, obviamente, eu queria entender o que é a corrida. Você não era uma praticante, assim, de nenhum esporte. Não era. Pra falar que eu não fazia nada, eu joguei tênis uma época. Além do truco. Além do truco. O truco O truco é esporte. É esporte olímpico. Esporte olímpico. Olha, agora que o breakdance saiu, a gente podia negociar isso aí. Não, nunca, assim, joguei tênis, gostava de jogar tênis. Fazia, tipo, corridinha, caminhadinha na praia, porque eu morava em Santos, né? Então, tinha ali a praia como chamariz. Mas nunca quis ter um planejamento, nunca tive uma meta, nunca. E eu lembro que a primeira vez que eu corri 5 quilômetros no grupo, gente, eu falava assim, nossa, eu via as pessoas correndo e todo mundo, uhul! E eu morrendo lá, eu falei, gente, isso não vai dar certo pra mim. Mas aí eu fui conhecendo as pessoas, e as pessoas foram me ensinando mesmo, vai primeiro no de 3, vai depois no de 5, vai mais devagar, né? Então eu fui entendendo, e isso foi muito legal, foi muito especial, assim, pra mim. A gente fazia provas juntos, realmente criou esse sentimento de comunidade, de pertencimento. E aí, esse foi o meu primeiro trabalho, assim, na Puma, meu primeiro cargo. Depois eu fui para uma parte mais de brand communications. Então era basicamente todos os pontos de contato de comunicação que a Puma tem com o cliente aqui, com a audiência aqui,
de todas as categorias. Então, como que a gente está comunicando num ponto de venda, como a gente está comunicando numa academia, não a ativação em si, mas a comunicação 360. Então, eu fui muito para esse lado, para entender também uma parte mais estratégica de, pô, a gente está investindo X para comprar esse tipo de modelo, o que a gente está fazendo para ativar ele? Então, tinha uma parte mais estratégica, não só no running, mas aí para todas as categorias. E meu último cargo lá já foi mais focado em PR e digital. Então, eu voltei para aquele meu primeiro momento na Red Bull, que era mais comunicação, então PR e digital. E aí era, de novo, rede social, a parte de relações públicas, relacionamento com atletas, influenciadores. Só que eu nunca larguei a parte de running, porque eu amava muito, e foi até um trato que eu falei com o meu chefe na época. Falei assim, olha, eu aceito o desafio de eu mudar de área aqui, mas eu sei que ele não queria mais segmentar por categoria, ele queria mais, assim, jogar, tipo, especialidades, e a gente vai cuidar das categorias como um 360. Falei, tá, mas eu posso continuar cuidando de running? Principalmente running, porque eu peguei um gosto por running, eu comecei a me envolver com atletas, eu comecei a me envolver com influenciadores do meio, e eu vi que eu era muito boa nisso, eu vi que eu gostava muito disso, era uma coisa que realmente propósito, Sim. sabe? Assim, quando você via e falava, Identificava. esse é meu propósito, assim, de comunicar e conectar pessoas com marca, no caso, na marca hoje, mas eu gostava dessa interação, porque eu aprendia muito também, não só profissionalmente, como pessoalmente. E aí ele falou, não, tudo bem. E aí, então, eu fui nesses 5 anos que eu fiquei na Puma do Brasil, cuidando ainda ali um pouco do running, não deixando a peteca cair. Claro que, enfim, por questões estratégicas, mudou um pouco, teve menos investimento em um momento, mais em outro, normal. Mas eu nunca deixei de trabalhar com isso, porque realmente era o que eu sempre... É o que eu mais gosto de trabalhar, realmente, com atleta. E foi 5 anos aqui no Brasil, na Puma. 5 anos no Brasil, e agora eu vou completar meu 3º ano, em breve, na Alemanha. Olha só. E antes da gente seguir na história aí cronológica, pô, todos esses anos, o que você sentiu que foi mudando no mercado e na questão das redes sociais também, assim, de vocês fazerem os lançamentos, tudo? Como que você sentiu essa evolução do mercado? Tá. Começar falando que, assim, o Brasil tá muito à frente de muitos países. Quando você sai daqui e vai, no caso eu, para a Alemanha, e você começa a ver como as mídias, os influenciadores se comunicam aqui e produzem conteúdo, cara, a gente tá aqui no Brasil em um outro patamar. Então foi muito bom para mim, para eu trazer todo esse aprendizado que eu já estava tendo aqui. Claro, foi mudando muito, não tinha antes essa questão da gente se preocupar com formatos. Eu até estava vendo alguns posts antigos nossos, a gente não se preocupava muito com formatos ou como era a estratégia de um lançamento exatamente. A gente fazia coisas legais e a gente ia soltando, assim. E aqui eu vejo que, principalmente na pandemia, teve um aprendizado e uma evolução muito grande em relação a isso. Então, quando eu peguei todo esse aprendizado e fui para lá, era uma timeline até um pouco diferente. Então, eu trouxe muita coisa levei muita coisa que eu aprendi aqui, que foi essa evolução de como comunicar, formatos, canais, redes e tudo mais. E o que tinha lá já, que era, obviamente, o acesso que eu tinha aos atletas, ao tipo de investimento e tudo mais. Então, é muito louco, porque a gente aprendeu muito aqui no Brasil, né, como Puma do Brasil. E às vezes eu via que no global a gente estava fazendo coisas que eu já tinha começado a fazer há alguns anos no Brasil. Então, assim, por exemplo, a gente foi fazer um lançamento de que a gente quis fazer um viral no TikTok, contratar alguns influenciadores para fazer um tipo de conteúdo. A gente já estava fazendo isso 3 anos antes no Brasil, quando a gente estava lançando um outro produto, que a gente contratou TikTokers, a gente fez uma música. Então, eu acho que o brasileiro também tem uma criatividade e uma vontade de aprender, de criar, de evoluir muito grande. Então,
Acho que eu respondi sua pergunta. Respondeu, né? respondeu. Sim. Aí, seguindo na linha do tempo, né? Então, 5 anos, né? Brasil. Como é que foi essa ida para a Alemanha dentro da mesma empresa? Foi algo planejado, assim, que você tem vontade de um dia ir para fora, por causa da, né, continuar crescendo dentro da empresa? Ou foi algo que aconteceu? Foi uma vaga, uma oportunidade? Como é que foi essa ida sua para lá? Tá. Eu sempre quis ter a experiência internacional. Eu não sabia ao certo por quanto tempo ia ser, se ia ser algo longo prazo ou não, mas eu sempre quis ter essa experiência internacional. Sempre gostei muito de viajar e conhecer a cultura diferente, entender como aquela cultura pensa, como ela consome, como, enfim, hábitos e tudo mais. Então eu tinha isso na minha cabeça. E lógico que o melhor caminho possível seria por dentro, né? Por meio da Puma. Se eu conseguisse alguma coisa ali dentro, porque eu ia, de novo, levar o que eu aprendi aqui para um outro ambiente e não seria um ambiente, assim, que eu começaria do 0, né? Que você, ai meu Deus, o que é o produto que eu tô lidando? Então, sempre foi na minha cabeça assim, eu vou buscar uma oportunidade que seja dentro da Puma. E aí, enfim, depois de um tempo, já tinha olhado outras oportunidades. E aí, depois de um tempo, até foi um dia depois do Ironman Cozumel, Rafa tava assim, meu Deus, a gente tem que fazer check-out. E aí eu tinha uma entrevista, porque tinha surgido uma vaga. E aí eu falei assim, olha, deixa eu falar aqui rapidinho, só pra ver, porque eu não tava muito, não botando fé, mas assim, o cara queria me ligar pra contar da vaga, e eu tava meio, tá bom, vamos lá, vamos ver. E eu tinha conhecido essa pessoa há uns anos atrás por meio de, também pela Puma, a gente tinha ido pra Portugal, fazer uma viagem pra meia de Portugal, de Lisboa, e aí eu conheci, e aí aquela coisa, né, conexões. E aí ele lembrou de mim quando rolou essa vaga. E aí ele falou, você não tá fazendo social no Brasil? Eu falei, tô. Aí ele falou assim, olha, eu tenho uma vaga que eu tô abrindo que é exatamente social, não é PR, é só social, pra focar em social global. Vamos conversar? Eu falei, vamos. Trocamos uma ideia, acho que foi uma meia hora de papo, assim, o telefone mesmo. E aí eu fiquei com aquela coisa assim, foi boa a conversa, mas não queria criar expectativa, não sabia muito ao certo como, sei lá, como ia rolar. Tá, voltei de férias. Ele, não, vamos fazer um outro papo? Vamos. Tá bom, vamos fazer outro papo. E aí era já uma entrevista, mais uma entrevista mesmo. Ele tava fazendo mais perguntas. Primeiro foi um papo, depois foi uma entrevista, mas... eu senti, tá avançando eu isso falei, aqui. tá avançando isso aqui. E eu fazendo entrevistas e o Rafa assim, nossa, que legal, né? Beleza. E ele sempre soube que eu tinha essa ambição. Só que ele não soube que ia acontecer tudo muito rápido, né? Mas é o que eu falo, pra mim não foi rápido. Pra mim foram 5 anos que eu fiquei na Puma. Claro que eu não ia chegar e falar, quero uma vaga fora. Assim, não é óbvio. Você precisa aprender, você precisa evoluir, você precisa... né, a gente tem que colocar ali a humildade e falar, vamos ver o caminho. Então, pra mim, foram 5 anos que eu aprendi e que eu falei, agora é o momento de dar esse passo. E aí, foi avançando. Um dia, daí depois, case pra fazer. Aí eu falei, opa, beleza, vamos fazer um case. Né? Quando chegar na fase do case, é tipo, você tá na final, praticamente. Como é que foi? Eles dão um case pra vocês, tem que entregar pra eles. Exato, eles te dão um desafio. Exato. A gente vai lançar isso aqui, faz a estratégia de social, como você faria, o seu budget é esse, tipo, me mostra tudo. Eles te dão todos os... Tudo, te dá todas as ferramentas e você monta. E foi bom, e de novo, foi bom eu estar na Puma já, porque usei já o templatezinho da Puma, já é uma coisa, entendeu? Ajudou, né? Ajudou. Não, e era um tema que eu não era desconhecido pra mim. Então, foi muito bom. E aí, fiz o case, apresentei o case, sei lá, não sei se foi no dia seguinte ou logo em seguida, ele falou assim, é você, vai rolar, me fala quanto tempo você precisa, porque a gente quer, assim, com uma certa urgência. E aí eu fiquei, meu Deus! Deu aquele frio na frio, eu falei, nossa, com uma certa urgência. Tá, aí a gente começou a correr atrás de tudo.
E foi uma hora assim, vai o racha. E aí foram. Não foi isso, mas assim, em relação uma mudança de um seguinte, país, cara. a gente Tô mudando tá de aqui, país. a gente já tava morando junto por conta da pandemia, porque a gente tomou caminhos não tão convencionais, mas a gente já tava morando junto, já tava tocando as coisas. A gente criou o team na época da pandemia, que eu ajudei / cofundei com ele. E aí aconteceu isso. E aí ele falou, não, mas agora, assim, eu tô no começo do team, eu tô... Como assim? Eu falei, apareceu, vamos pensar e vamos ver. E aí foi. Você já tinha ido visitar a fábrica, o headquarters Não. lá onde são os escritórios, não? Não. Você foi Conhecer já a pra... cara e coragem. Eu conheci a Alemanha já, rindo de nervoso. Detalhes, Eu conheci a Alemanha, mas eu não conhecia Nuremberg, que a gente mora em Nuremberg, que é 1h30 de Munique, mais ou menos. Então, assim, a gente foi realmente com a cara e com a coragem. Quando a gente conta para amigos de lá ou daqui mesmo, assim, mas vocês estavam na Europa, em algum lugar, né? Uma Espanha, Portugal, Itália. Não, a gente veio do Brasil direto para a Alemanha. Mas, de fato, pra gente foi realmente um choque. Falar, foi difícil? Foi. É um choque. Conta então, Isa, como é que foi lá chegar, né, na Alemanha, um país diferente, principalmente no sul ali, aquela região bem tradicional alemã, como é que é a receptividade, tanto assim, comunidade ali, falando do bairro e Sim. falando da empresa, que assim, eu imagino que tenha gente de tudo quanto é canto, mas não deixa de ser uma empresa alemã ali, né? Olha, foi difícil. Porque assim, a gente chegou no momento que ainda estava acabando a pandemia, então ainda rolava máscara nos lugares e tal. Guerra da Ucrânia e Rússia, então muito refugiado lá. Então a gente via assim o caos às vezes das coisas. A gente tava primeiro mês a gente ficou num hotel. A gente chegou, foi para um hotel, né, até procurar coisa e tudo mais. A Puma deixou a gente num hotel. E nesse hotel era tipo um flat, né, que era um pouco maior, tinha uma cozinha e tal para você se estabelecer. E nesse hotel a gente às vezes via gente chegando com tudo, com papagaio. A gente já viu. Teve uma vez que me chocou muito, assim, gente com animais, com papagaio. Caramba, tipo, aves, não lembro se era um papagaio. Vindo, Com aves, mas tipo com uma gaiola, vindo de refugiados. Então, eu lembro que isso no começo deu uma ansiedade, assim, me chocou um pouco. Mas eu tava vivendo, tipo, numa bolha, né? No começo eu tava também muito focada em estou começando um trabalho novo, eu estou conhecendo muitas pessoas novas. O começo ali na Puma, assim, não tenho o que falar, foi muito bom, eles me deram todo o suporte possível de relocação, todo mundo foi muito, muito, muito acolhedor. Já tinham alguns brasileiros lá, e aí eu fui conhecer. Então, assim, essa parte, empresa, foi legal. Agora, a outra parte, a parte de tipo, agora é você, Rafa, e bora. Essa parte foi complicada, assim, a gente teve que... É muito diferente, assim, o jeito de interagir, mesmo, principalmente a gente não falando alemão, né? A gente pena um pouco, eles são mais fechados, sim. A nova geração, nossa geração, vamos dizer assim, é mais receptiva, mas tem muita gente que ainda tem uma barreira ali com estrangeiro e tudo mais. Tinha vizinho nosso que assim, mas por que você tá vindo pra trabalhar aqui na Puma? Não tem Puma no Brasil? Não, tem Puma no Brasil, mas eu tô vindo pra cá porque eu tô buscando uma qualidade de vida melhor. E não é nem falando assim, eu tô pensando na minha carreira. Estou vindo aqui pra buscar uma qualidade de vida melhor. E aí, quando você conta isso, eles começam a se abrir mais, você, né, mostra que você trabalha, que você tá ali pra contribuir, você paga seus impostos. Exato. Mas assim, um cara, eu lembro que um cara no voo, quando eu tava vindo pra cá, ele me falou uma frase que ficou muito assim, eu vim chorando, meu Deus, o que eu tô fazendo? Bate aquela insegurança, né? E aí ele falou assim, relaxa, eu moro há 25 anos na Alemanha, e uma coisa eu posso te falar, vai te dar casca. Vai te dar casca. E de fato, dá até hoje, mas, tipo, a gente aprendeu muito, viveu muita coisa, assim.
bem diferente daqui. E é isso, aprendizado, que a gente, com certeza, quando for para um outro país, a gente vai levar também. E é aquela coisa, cair e levantar, né? Assim, a gente, mesmo com as quedas e as coisas que a gente aprendeu lá, a gente ainda valoriza muito e gosta muito de morar lá. Então, tem os seus altos e baixos. Mas é uma região... Ali a região do sul realmente é uma região um pouco mais tradicional do que quando você vai ali para Hamburgo, Berlim e tal. Mais misturado lá, né? Cosmopolita pra cima. Exato. E, bom, falar das partes boas, né? Tá lá 3 anos, né? Tem os perrengues, mas a gente tava conversando antes, né? Teve os Jogos Olímpicos que você participou. O que teve lá de momentos que você fala, putz, olha onde eu tô aqui, que legal que isso tá acontecendo. Assim, até de conhecer também atletas, né, que a Puma patrocina bastante, mas conta aí umas histórias boas pra gente chegar nas Olimpíadas, que nas Olimpíadas tem bastante coisa. Tem. Sim. Você diz histórias antes das Olimpíadas ou nas Olimpíadas? Bom, se quiser já ir para as Olimpíadas, porque as Olimpíadas foi um tempo, né? Você ficou um mês lá, né? Um mês. Cara, um mês em Acho que você pode contar um pouco assim, tipo, cara, Jogos Olímpicos, né? A cada 4 anos que acontece o negócio, tipo, qual que é o planejamento? Tipo, já tava, assim, por exemplo, 3 anos, né? Quando você chegou lá, não sei se já estavam planejando o que ia fazer nos Jogos Olímpicos. Não. Na verdade, o planejamento em si, forte, começou 1 ano e meio, mais ou menos, antes. Desde o planejamento, assim, aonde vai ser, qual vai ser um hotel, vai ser uma casa, vai ser um espaço. Então, começou 1 ano e meio antes. E aí, o nosso trabalho de social, a gente, uma vez que estava definido onde era o lugar, a gente começou a definir o que a gente quer fazer, né? Porque a gente tem tinha muito tempo lá, então a gente tinha que criar experiências para os atletas participarem e a gente tirar algum conteúdo dali. Então, desde, tipo, algo engraçado, divertido, que, por exemplo, a gente fez um dos nossos embaixadores jogar uma bola de basquete do teto lá, do rooftop. No rooftop. Eu não gosto Pode de falar. Pode falar. Eu não gosto de dizer aquela coisa assim, eu esqueci a palavra, mas o terraço. Mas fala rooftop, O terraço, a gente fez o cara jogar uma bola de basquete do terraço porque a gente tinha um aro na piscina, então a gente tinha que pensar antes em situações engraçadas e interativas para criar conteúdo. Mas também a gente teve que estudar muito os atletas para a gente saber primeiro, né? Muitas modalidades a gente sabia já quem eram os favoritos, mas tinham muitas que foram assim, eu preciso entender um pouco dessa modalidade que não sou tão familiarizada, porque pode ser que eu tenha uma medalha aqui. Então teve todo esse planejamento, assim, em paralelo. E aí, beleza, fechamos um hotel. O que a gente tinha lá? A gente tinha um QG, Puma House, era um hotel que a gente privatizou e a gente criou essas experiências no hotel. Nós ficamos no hotel, né? Todo o staff da Puma estava no hotel, que estava trabalhando. Porém, alguns atletas também estavam lá, atletas que ou não estavam ainda na Vila Olímpica, que podiam ficar lá, algumas famílias, algumas parceiros e tudo mais estavam também lá. E o hotel ficava aberto, né? A Puma House ficava aberta para os atletas irem e virem. Então, quando eles não estavam... eles treinavam de manhã até ter as competições, eles colavam lá, ficavam lá com a gente. E a gente, obviamente... vem cá, bora fazer um conteúdo e tal. Então, esse planejamento de 1 ano e meio foi muito bom pra gente, porque nos deu... Eu juro por Deus, não teve nenhum momento que a gente ficou assim, desesperado. O que a gente faz? Não teve. Tudo organizado. A gente teve que improvisar, sim. Mas como a gente tinha um plano muito bem feito, assim, muito organizado, a gente conseguia extrair o que a gente precisava e bora. Então, a gente tinha uma equipe lá de videomaker, fotógrafo, designer, tudo. A gente fez, tipo, um media roomzão da galera e o hotel, como eu disse, vários pontos de ativação. Quando a gente sabia que tinha um atleta vindo e estava disponível, a gente, vem cá, pegava o atleta, fazia as coisas e fazia acontecer. Isso foi muito bom. O planejamento foi, assim, primordial. A gente realmente gostou muito dessa parte. E aí, depois, a segunda parte era
começaram as finais, começaram as medalhas. Então, quando a gente tinha a medalha, a gente também tinha um outro tipo de plano, que era, a gente queria postar o mais rápido possível uma reação, né, à medalha. Então, a gente esperava as fotos dos fotógrafos nos estádios, porque a gente era proibido de comunicar, e isso também é um parênteses muito legal, que foi a primeira vez nos Jogos Olímpicos que as marcas puderam comunicar. Então, isso no passado não podia, a gente não podia falar, parabéns, Thiago, você ganhou medalha de ouro, nosso atleta campeão. Não podia. Não podia. Nada. Não podia nada. Não podia nem falar parabéns, nada. E isso é muito ruim, né? Então, o que o IOC começou a perceber? Estamos perdendo audiência. Claro. Né? E onde está a nossa audiência e quem está fazendo isso direito, além dos canais que foram para o digital e estão fazendo bem, né? Vocês viveram isso também. Uhum. As marcas e as marcas esportivas. Então, para algumas marcas esportivas, eles abriram uma exceção, um projeto piloto mesmo, e aí eles começaram a criar regras do que podia, do que não podia, e uma das coisas era, beleza, vocês compram fotos dentro do estádio, vocês precisam, né, comprar as fotos dos fotógrafos credenciados. Ok. E aí a gente fazia a reação ali, a medalha, e para alguns a gente tinha algum conteúdinho na manga, dos que a gente já sabia que tinha possibilidade de ganhar e tudo mais. E aí, depois, alguns ainda vinham para Puma House. Então a gente... Festa. E aí era isso? Festa. E aí, assim, por exemplo, o Mundo do Plantes quebrou o recorde, nas Olimpíadas quebrou pela 9ª vez o seu próprio recorde. Festa, o cara ganhou medalha, recorde mundial, e ele falou, hoje eu vou fazer festa. Esquece. E aí a gente já começou, tá, legal, bota uma câmera no champanhe dele, vamos fazer... Imagina a cabecinha. Nossa, várias ideias. Várias ideias. Isso, então, a gente tinha muita coisa na manga, e aí a gente tinha que adaptar pro estilo da pessoa. Tem gente que não queria ir lá estourar o champanhe, que era mais tranquilinho. Tinha gente que tinha vergonha, tinha gente que queria fazer de outra forma. Então, a gente foi explorando essas coisas ao longo do caminho. Isso foi, assim, isso foi o mais legal. Mas era isso, assim, o dia começava de manhã e aí terminava, dependendo da medalha, dependendo de quem vinha, até altas horas. Cara, como é que é lidar com esses atletas, assim? Porque antes da campanha, enfim, você tem uma relação ali, você precisa falar com eles, né? E você falou que tem gente que é mais fechado, tímido e propor essas ideias. Como é que é essa relação com os atletas? Eles são tranquilos, que são patrocinados, né, por vocês, o acesso a eles, né? Porque tem uns que são muito famosos, né? Que eu imagino que deve intermediar com a assessoria deles. Sim, todos os atletas são muito tranquilos. Posso te falar que é unânime, assim, todos são muito tranquilos. Muitos já conheciam a gente, me conheciam a equipe, por a gente já fazer muitos trabalhos juntos, né? Por muitos anos e outras oportunidades passadas. Mas é muito diferente você lidar com um atleta campeão mundial, recordista mundial, olímpico e tal, de uma celebridade, que também é um outro lado que eu também trabalho. Que eu trabalho também com essa parte de... que a gente fala que é o sport style, que é a parte de... Por exemplo, Rihanna é patrocinada por Puma também, Dua Lipa, e por aí vai. É outro rolê. É outro rolê. Então, é assim, às vezes tem gente que fala, mas... Sei lá, um atleta não deu muito, assim, quando a gente fez o... Mas você tem que entender que o atleta tá ali também, é pré ou pós a competição dele, ele tá focado, tem que ter essa sensibilidade. E tinha muitos fotógrafos nossos e videomakers que vinham falar assim pra mim, mas essa pessoa não tá dando muito, tá tudo bem, eu também às vezes, eu faço esse trabalho de tipo, sentar com o atleta, conversar, a gente vai fazer isso, esse é o briefing, você tá confortável, é legal pra você quer fazer, não quer? Quebrar esse gelo e falar a língua do atleta. E por isso que lá atrás, pra mim, foi muito importante eu começar a praticar esporte, pra eu entender também. Óbvio que eu não sou não sou uma atleta profissional e performática, mas você entender o momento do atleta, principalmente nas Olimpíadas. Então, a única dificuldade, às vezes, não era nenhuma dificuldade, mas era isso, você entender o momento do atleta e falar, poxa, com essa pessoa eu não consegui fazer o que eu queria. Mas tudo bem.
Era o momento ali que o atleta estava mais reservado e tudo mais. Mas é uma construção de relacionamento, né? Tem atletas que eu fechei aqui quando eu estava na Puma do Brasil, que tem um perfil que é mais... Por exemplo, o Messias. Tem um carinho enorme, enorme por ele, assim. Tem uma história muito legal com ele, com a Puma. E ele é mais reservado, ele é mais na dele. Então você não vai chegar para uma pessoa que é mais tímida e falar assim: ai, bora fazer uma super entrevista com você olhando para a câmera, falando. Nanana. Você sabe que não vai rolar. Você não sabe que não vai rolar, né? E mesmo os atletas que você falou que tem que passar por o manager da pessoa e nananã, não é tão complicado, porque no fim o atleta ele tá super feliz que você tá ativando ele, você tá fazendo alguma coisa com ele. Eu acho que as marcas, às vezes, e falando de Puma e de outras, às vezes até pecam por essa de não saber como ativar. Tem um portfólio de atletas gigante e não sabe muito bem como ativar, como fazer essa conexão com o atleta e com o fã, né? A audiência dele. Então, isso também... Eu acho que essa é a chave do negócio, sim. As pessoas... A maioria, assim, é difícil, né? Fazer essa conexão do atleta com as pessoas. Isso, né? A maioria falando de atletas, estão pensando no treino, assim, 99% né, em performar. no que eles têm que treinar, né? E tá super certo. Óbvio. Você tem alguns que desenvolvem essa habilidade e vão pensando, né, como é que eles se divulgam, como é que eles promovem, mas não é a maioria, né? Exato. E isso foi uma coisa que eu identifiquei muito durante as Olimpíadas. Como eu disse, para mim foi muito um propósito, assim, que eu não descobri, mas me reconectei com isso de eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de trabalhar com atletas. O atleta não tem que ficar pensando em conteúdo, na história e tudo mais. Mas eu como marca e eu como profissional mesmo, é uma coisa que me faz muito bem. Então, eu sentei junto até com um parceiro meu, o Bruno, pra gente desenvolver isso como um projeto paralelo até. Não nem relacionado à Puma, mas a gente fala assim, a gente tem conexões muito boas, a gente conhece muitos atletas, a gente conhece muitas marcas, a gente pode fazer essa conexão, é uma demanda, é um gap aí que tem no mercado, não só Brasil, mas global, de não saber como ativar, de não saber como comunicar, de conectar com a audiência e tudo mais. Então, a gente tá estudando e desenvolvendo um pouco isso, exatamente por esse aprendizado que ficou muito latente pra gente nas Olimpíadas. Boa. E puxando... Você quer falar alguma coisa? Não sei, vê aí pra que caminho você vai. Não, eu só quero... porque você falou lá atrás do automobilismo e da questão que a Fórmula 1 era o seu futebol. A Puma, ela patrocina escuderia, pilotos, né? Como é que foi, tipo, depois de um tempo, sei lá, ver que você tá lidando também? Você teve alguma experiência com automobilismo na Puma? Você falou que você cuida de tudo, sim, né? Sim. Tietou. Porque é o quê? Conheceu. São as principais, né? Não é? Não sei se é o patrocínio da escuderia ou dos pilotos. Eu não sei como é que é isso. Tem uma diferença, assim, uma diferencinha. Por exemplo, vou te falar o exemplo mais recente que a gente trabalhou, que saiu agora durante as minhas férias, mas a gente já estava planejando isso há um tempo. O Charles Leclerc. Ele é um piloto, né, da Ferrari, mas ele tem agora um contrato exclusivo Puma. A gente patrocina a escuderia, mas alguns pilotos têm um contrato especial. Teve com George Russell, já teve com Hamilton. Então, você vai perceber que, assim, quando ele tá... O que isso significa? Quando ele tá com a equipe, ele, obviamente, sempre vai usar Puma. Mas a gente pode fazer coisas com ele fora. Então, foi isso que aconteceu com o Leclerc. Ele é um cara que treina, que a gente... Então, vamos explorar um pouco do treino dele. Ele é um cara super estiloso, vamos explorar a parte sport style dele. Então, tem essa diferenciação. Entendi. E foi muito legal, porque eu já trabalhei com todos, na verdade. Desde do Hamilton, quando ele ainda estava, assim, na crescente dele, era o momento que ele estava despontando. E aí, depois, todos os outros pilotos que vieram, Red Bull, Verstappen, que da hora, Leclerc. né, mano? Deve ser muito legal. Deve ser muito louco. É muito legal, assim, é realmente muito legal, porque você vê o atleta nos bastidores. Acho que material é aquele negócio, né? A gente vê muito de longe, né? Tem aquela distância e você vendo ali
perto, né? Eu acho que E são pessoas, humaniza, né? exato, humaniza. São pessoas. No fim das no fim do contas. dia. No fim é tudo pessoa. Todo mundo é pessoa, Até o presidente. Exato. Pô, legal. E eu queria voltar um pouco pra parte da Isa agora, assim, tipo, esportista. Aí você falou que fez o 70.3 agora. Queria Sim. a gente... Tá indo pra maratona, é isso? ou não? Vou então. fazer minha primeira maratona. Queria agora ir um pouquinho pra esse caminho aí. Você falou que começou lá no 5K, sofrido, não sei o quê. Pô, chegar no 73 e almejar agora a maratona. Conta aí essa história também. Eu nunca pensei que eu fosse fazer triatlon, assim, na minha vida. Porque eu aprendi a nadar. Então, comecei a correr, né? No grupo de corrida, tal, lifestyle. Eu sou lifestyle, eu falo pro Rafa, eu sou lifestyle, não fica me tacando Cobrando. muita coisa, porque eu sou lifestyle, eu gosto de fazer o esporte assim. E aí, tá. Olimpíadas, ó. A Olimpíadas na minha cabeça. Pandemia. Pandemia, a gente já tava junto, assim, né? Foi aquela coisa, bora, então, ficar junto. Trouxe o rolo pra minha casa. E aí, começou a pedalar no rolo. E aí, como a gente não podia sair nem pra correr, não podia sair pra nada naquela época, eu falei, eu vou pedalar aqui só pra meia horinha, só pra manter... Suar um pouquinho e me aqui, manter né? nessa. E aí, pedalando e tal, legal. Aí até teve um dia que eu comecei a me empolgar. Uns amigos do Rafa, eu tô te vendo aqui no Zwift. Aí daí ele mandava assim, vídeo, era eu lá. E aí, gostei. Falei pro Rafa, nossa, que legal, tô adorando. Pra quê? Sei lá, uns meses depois ele me apareceu com uma road. E eu, meu Deus do céu. Pô, presentão, Então, hein? presente. Não, presentão. Eu agradeço muito, Agora porque tem que ter. aquela coisa de você é a média das pessoas que você mais convive é real, porque uma influência como essa é muito bom. Só que eu nunca fui aquela criança que andava de bicicleta, solta, quebrava as coisas, levantava e bora. Eu sempre fui tipo, ui, meu Deus. Assim, medos, né? Sabe? Filha única. Uhum. E aí, tá bom, vamos aprender a andar com esse negócio, né? Beleza. Comecei a andar de road. Né? Demorou um período. Até entender a sapatilha, até entender as coisas e tal, mas foi indo. Aí, um dia também eu falei pro Rafa, ele ia pra natação, eu falei, Rafa, eles ensinam a nadar? Eu não sabia nadar. Eu sou de Santos, mas assim, eu ficava lá brincando, né? Eu não nadava bonitinho. Aí ele falou assim, sim, o Gu, que hoje também trabalha com a gente no team, o Gu, ele super tem paciência pra ensinar e tal. Bora, vamos lá um dia e você vai aprender. E aí eu comecei com pranchinha, bonitinho e tal, fui aprendendo a nadar. E aí eu fui gostando, fui desenvolvendo e peguei gosto pelo negócio. Um mês antes da gente se mudar oficialmente, ele tinha me dado um Internacional de Santos de aniversário. Sabe aquela coisa assim? Presente de grego. E eu, não, a gente vai começar num sprint, tá? Um olímpico. Tudo bem, eu já tinha um pouco de base de corrida, já tava aprendendo a nadar legal, tava gostando. E comecei a fazer treino de bike e tal, comecei a gostar. E fui evoluindo. Aí fiz o Internacional de Santos. Daí ganhei um troféu, assim, tipo, super inesperado. Tipo, foi a minha primeira prova da vida. E eu, assim, meu Deus, assim, sabe? Ganhei um troféu. Mas é aquele incentivo, né? Que legal, não, foi muito legal. Nossa, irado. E aí, depois a gente se mudou. E eu já tinha feito antes desse Olímpico, eu já tinha feito algumas meias maratonas, acho que umas 5, tinha feito algumas meias. E beleza, mudamos e tal. E aí começamos a fazer essa rotina, né, dos treinos na Alemanha. E aí foi crescendo, aí, até o momento que eu acompanhava muito o Rafa nas provas dele, né? E eu falava, nossa, que legal isso. Daí um dia eu cheguei pra ele e falei assim, você acha que se eu treinasse em um ano, né? Um ano antes, né? Porque eu sempre tive muito medo de me lesionar. Sim. Ou colocar um negócio na minha rotina que não ia caber. Eu não gosto de sofrer fazendo o esporte. Tipo, eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer isso. Tipo, não, tem que encaixar de uma forma que seja boa para a minha vida, para eu viver melhor, e não que seja mais uma coisa para me preocupar, sabe?
E aí eu falei, você acha que eu, encaixando na minha rotina, daria pra eu treinar para um 73? Aí ele, sim, com certeza, 1 ano, tá, dá. E aí foi. E aí eu fiz 2,73, fiz o primeiro em Barcelona, foi muito legal. E aí, logo depois, fiz outro. Logo depois não, né? Depois de alguns meses, mas logo depois já quis fazer outro. E fiz o último agora em maio ou junho, não lembro. Em Jesolo, na Itália. Olha só. E gostou o dos treinador dois? seu é o... O Rafa é meu treinador. É? E dá certo, tá? Tem gente que fala, ai, dá certo esse negócio. Eu falo, dá certo, por quê? Porque ele me lê no dia. Então, se eu tô azeda, ele fala, vai correr troca leve, aqui, troca vai aqui o correr treino. leve, vai fazendo isso aqui. Se eu tô numa época, tipo, ciclos, né, hormonais, menstruais de mulher, se eu tô, assim, virada no girar, ele fala, vai fazer um negocinho. Então, funciona bem, assim, ele me colocou num... Bom pro relacionamento, né, Rafa? Pois é. E a ideia de fazer maratona? Eu sempre tive, então, de novo, muito medo. Eu corria 21, eu tinha feito algumas provas de 21, aí eu fiz 2 meias que eu fiquei muito orgulhosa, assim, pessoalmente, da performance que eu tinha, porque eu comecei não conseguindo correr 3K. Minha última meia eu fiz muito bem, assim, pra mim. E aí eu falei, nossa, será que, assim, dessa vez eu não sofri tanto para, assim, foi menos tempo, né? Mas eu não sofri tanto. Eu encontrei um ritmo, aprendizado, né? Você conhece mais seu corpo, você começa a ter um autoconhecimento no geral melhor, mente e corpo. E aí eu falei, tá, maratona sempre foi algo que eu quis fazer, né? Eu acho que é assim como... Vou me arrepender de falar isso, mas assim como o Iron Man, pro triatleta, não pra mim, não cabe na minha rotina. Eu falo pro Rafa que eu vou só fazer um Iron Man um dia que eu tiver, assim, um ano sabático, junto um dinheirinho. Aposentada. É, né? Você sentou, né? Você sentou, né? Não, eu não tenho pressa. Não tenho pressa pra esse tipo de coisa, não. Eu realmente é quando eu me sinto preparada. E eu falei, eu acho que eu já tenho um pouco de maturidade pra... Já tinha, eu acho que, sei lá, 6, 7 meias, mais as do 73. Falei, tá bom. E no 73 também, foi uma coisa que eu vi, pô, o primeiro foi legal e tal, que eu fui super conservadora, assim. No segundo eu já me senti melhor, já, tipo, consegui baixar 10 minutos da primeira. E eu, pô, legal. E agora é a mesma coisa com a meia. Pô, fiz uma ali, pô, consegui apertar um pouquinho. Nossa, acabei bem. Aí eu falei, bora se preparar pra uma maratona. Mas, de novo, com 1 ano de antecedência, a gente decidiu fazer. E agora vai ser dia 1º de dezembro. Tá chegando, Valência. hein? Vocês vão fazer Valência? Valência. A gente vai fazer. Prova boa. Bela todo mundo prova. elogia lá. Exato. Eu sempre escolho minhas provas por, assim, eu amo o mar, então tem que ter o mar, se possível. 73, os 2 que eu fiz nadei no mar. Pra mim, assim, eu amo. Valência, mar, depois pra curtir, não vai estar tão frio, mas também não vai estar, né, não é quente. Se eu fosse fazer uma maratona do Rio, eu ia morrer. Sim, eu não vou muito bem no calor. Assim, não vou... Mentira. Não é que eu não vou bem no calor, mas eu sofro muito mais, né? Acho que todo mundo. E foi bem os treinos aí? Volume alto? Você rodou o quê? Já rodou 30? Já 32, rodei 30. Semana passada rodei 30 no Ibirapuera. Caraca. Nossa. Tá bom? Então já tá... A cabeça mente... tá boa. A mente tá boa. Não, foi ótimo porque eu comecei com um amigo, aí ele teve que ir trabalhar. E outra, né? Treinar pra um ciclo de maratona nas férias é muito bom. Que depois você pode ficar assim, só curtindo, relaxandinho, pezinho pra cima. Então foi até que esperta essa estratégia. Mas aí eu comecei com um amigo, depois encontrei uma amiga, então foi bem legal. Mas eu tô gostando, eu amo correr, eu gosto muito de correr. E quero muito evoluir, óbvio. Quero voltar pro triatlon, porque eu falei que agora eu tô só correndo. Também porque eu acho que eu quero respeitar o momento, quero viver esse ciclo de maratona. Quero fazer os longos, me dedicar àquilo, fazer o fortalecimento direitinho para aquilo. E aí depois eu vou encaixando as outras coisas de novo pro triatlon, que aí a gente pensa numa prova pro ano que vem. Muito bom. Podemos ir pro momento Z2, seu Fábio Bessa? Eu tinha uma pergunta meio polêmica, mas eu acho que eu não... Faz. Ó, ela gosta de polêmica. Não, assim, não é nem polêmica, assim, polêmica... É uma coisa geral.
por que você acha, assim, a Puma, ela é, assim, pegar futebol, automobilismo, assim, atletismo, é muito reconhecida, assim, você consegue identificar, você vem Puma, vem vários atletas. Uhum. Mas o mercado running, pelo menos aqui no Brasil, assim, você vê que não vai, assim, a gente já fez coisa com a Puma, os tênis são bons, é gostoso, tudo, mas parece que não entra em consideração muita gente como opção de comprar. Igual, acho que, pegando o case, por exemplo, a Olímpicos era assim, eles conseguiram, assim, transformar e ser opção de compra, né? E foi aumentando. Olhando de fora, né? Agora tá de fora, sim. E o que você acha que às vezes tá faltando aqui, ou não sei se globalmente, assim, também. Falando de running. Sendo bem direta, o que faltava era o produto. Tá? Porque, assim, se você vai pensar no que uma Nike tá fazendo, uma Adidas, essas marcas que estão mais consolidadas no segmento de running, eles tinham o produto, acertaram o produto muito tempo antes. Eu falo que eu comecei a correr, quando eu comecei a correr na Puma, eu comecei a correr com um tênis chamado Hybrid, que era um tênis cheio de umas bolinhas, assim, embaixo, super mole, super instável, assim, era uma coisa que eu adorava na época, porque era o que tinha, assim. A Puma não teve um desenvolvimento tecnológico no running igual às concorrentes. Então, isso dá, obviamente, uma defasagem de mercado. Então, quando tiveram os booms, assim, você consegue identificar um boom antes da pandemia, que foi quando tinha muito running crew, né? Tinha muito running crew, tinha NRC, Adidas Runners e tudo mais. E foi quando eu comecei com Outra Fé, que era o running crew da Puma. Mas não teve aquele boom tecnológico no lado da Puma. Então, quando a gente acertou a mão no produto, e hoje eu posso falar, cara, com a linha Nitro, que tem para todos os tipos, muito bom. Foi uma questão de, tipo, trazer mesmo designers de calçado, trazer pessoal que cuida de inovação e tecnologia, material mesmo, para o mercado, para a Puma. Então, aí sim começou a ser desenvolvido. Então, a gente teve um atraso nessa parte. Quando eu comecei até da história que... Posso falar a história do Messias? Pode, claro. Tá. Eu ia perguntar depois no final ali. Tá. Mas já manda. Quando eu cuidava de running na Puma, a gente tinha um tênis muito bons de rodagem, que era a linha Speed. Não era ainda placa, não era ainda mega nas tecnologias, mas eram tênis bons. Então, eu chegava, assim, para as pessoas para apresentar, né? Olha aqui, experimenta esse tênis, vê o que você acha e tudo mais. Mas eu confesso que eu não tinha ainda a coragem de chegar num atleta olímpico e falar, Tó, experimenta esse tênis aqui, vê o que você acha. Por quê? Pô, eu entendia muito bem que o cara precisa do melhor, do melhor, do melhor, do melhor. A tecnologia realmente vai fazer a diferença para esse cara. Sim. E não necessariamente para a galera que corre no parque, de boas. E era questão de segmentação de público. Então, só foi quando a gente teve um tênis que é o Deviate, que tá aí até hoje, o Deviate Elite, que é o tênis de placa, a Puma tem 2 tênis de placa, o Fast R e o Deviate. Daí tem o Elite e o Deviate de treino. Quando a gente teve o Deviate Elite, eu tive a coragem de chegar para os atletas e falar, experimenta esse tênis e vê o que você acha. Sem compromisso. Porque aí eu queria, era a minha missão, eu falei, eu quero pegar atletas que estão, despontando, que vão estar nas próximas Olimpíadas, que estão aí, que inspiram, né? Que são referências. Porque a gente não tinha credibilidade no running. A gente tinha grupos, a gente tinha coletivos, mas era muito pela marca e não pela tecnologia, porque é isso que a pessoa, quando vai comprar, ela precisa de credibilidade, ela precisa entender quem usa, quem me recomenda, entendeu? E aí, com o Messias, eu cheguei nele, assim, Instagram, oi, tudo bom? Eu sou da Puma. Enfim, me apresentei e falei, ele estava no México, na época, se preparando para Tóquio. Ia ser México, iam fazer um camp lá e depois iam para Tóquio. Falei, gostaria de te mandar um tênis, só para você testar. E daí, depois das Olimpíadas, a gente troca uma ideia, tipo, é isso, só quero... aproveita que você tá aí, posso tentar fazer o corre para te mandar? Ah, ele, tá bom, pode. Fiz lá o corre, mandamos o tênis para ele.
pra ele testar. Ele falou, e aí eu já tava assim, olhando nas redes sociais, vi que ele tinha feito um treino de pista, eu, legal, eu, pô, né, isso valida, né, validação do negócio. E eu super feliz. Aí tá, passaram umas semanas, aí ciclo, né, começaram as Olimpíadas, não vou deixar, né, não vou ficar sufocando o artista, deixa o atleta trabalhar. Beleza, um dia... vamos assistir o triatlon, né? Vamos assistir o triatlon. A gente lá assistindo, né? Vendo, Messias chegando. Ele com o Devitt Elite. Puta, eu falei, o quê? Eu comecei a gritar na minha sala. Parecia que era fim da Copa do Mundo, que a gente ganhou o ouro. Eu, ele usou. Ele usou. E aí eu fiquei muito feliz, porque ele tinha conhecido o tênis há 2, 3 semanas. E escolheu pra fazer. Então, pra mim, aquilo foi uma baita validação de que o produto era bom, e a partir daí realmente desenvolveu. E se você pega esse tênis, o Devitt Elite dessa Olimpíada de Tóquio, e compara com o que a gente tem hoje, inclusive é o tênis que eu escolhi para correr minha maratona, que já tá na 3ª edição, é outro tênis. É um tênis que evoluiu muito. Mas lá, a gente teve a coragem de chegar pro atleta e oferecer. Então, eu acho que é isso. A gente... Sim. Perdeu um pouco o timing e agora tá recuperando. Até nas Olimpíadas de Tóquio mesmo, a gente ganhou o bronze com a Molly Seidel na maratona, atleta Puma. E aí, foi aí que começou mais a aparecer, fechar mais atletas de maratona, de triatlon e tudo mais. Então, eu acho que foi uma questão de produto mesmo. Muito bom. Respondida a sua polêmica? Respondida. Muito não é polêmica. Não é. A gente fez o meu RP, inclusive, de meia, usando o Devitt Elite no Rio. Que isso, hein? Foi. Agora você ganhou tudo. Foi, sério. Não, foi. A gente foi correr com lá. Case de sucesso. A gente foi fazer lá não é muito difícil, né? Não, mas foi muito bom. Foi muito... E quando a gente pôs no pé, a gente correu junto. Cara, ele falou, que tênis gostoso, tênis bom e realmente confortável, mas... O produto agora, acertaram no produto, agora E aí a gente recebe muito direct, né? Porque a gente fez uma ação, né, com vocês lá atrás, aí, porra, mas que tênis que é? Cadê o link? Não sei o que tal. Curiosidade mesmo dos corredores, porque não era considerado, né, pra compra. E eu acho que as marcas que também, por exemplo, você citou Olímpicos, até vou citar a ON, essas marcas que nicharam e escolheram o segmento running como prioritário, cresceram muito nos últimos anos. Pode olhar em qualquer ação de capital aberta, você pode olhar até em números. Por quê? Porque escolheram, foi o segundo boom ali da corrida, né, que é o que tá rolando agora, e segmentaram. Enquanto que a Puma tem, futebol, basquete, motorsport, sport style. Então, pulveriza um pouco mais, mas é questão de prioridade, de escolher as batalhas e estratégia que vai além das minhas... Até eu digo assim, sou apaixonada, eu amo trabalhar com essa parte de running. Também trabalho com essas outras, mas... onde está meu coração realmente é o running, são os atletas. Então, por uma questão estratégica que não passa por mim, não é a prioridade, mas é uma categoria que está crescendo muito dentro da Puma hoje em dia. Muito bem. Agora sim, momento Z2, Isa. O momento que você achou que tudo ia dar errado na sua vida, mas alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo. Tudo ia dar errado. Tudo ia dar errado. Eu vou te contar que quando eu mudei para a Alemanha, essa pessoa que me contratou, eu tava assim, tudo fechado, vamos para a Alemanha. Aí, um dia a gente tava viajando, a gente tava indo para Romeiros, alguma coisa assim. Tô relaxado, de final de semana, recebo uma mensagem desse cara. Então, queria te avisar que eu tô saindo. Aí eu, o quê? Com tudo pronto, família vende tudo, sabe? A gente já tinha vendido tudo, já tava pra entregar apartamento, já tava pra tudo encaminhado. Eu falei, quê? Desesperei, assim, deu muito pânico mesmo. Aí, não, mas fica tranquila, tá tudo certo, vai acontecer e tal. Aí eu falei, mas eu vou chegar aí e você não vai estar mais, quem vai me receber? Como assim? Eu tô mudando minha vida.
sabe? E no final deu certo, porque assim, me mudei, ele não estava mais lá, realmente, ele estava de saída já, tive um café ou outro pra ele falar oi. Assim, um querido, mas eu fiquei assim, meu Deus, o que eu faço? E aí, fiquei uns 3 meses sem chefe. Foi bem intenso, porque eu não sabia, assim, como ia ser a dinâmica, né? Não tem uma pessoa pra te receber, pra te falar, ó, é assim. Foi bem assim, ó, vem e faz o que você... Não o que você quiser, mas assim, busca teu rumo, toca aí. O meu diretor, na época, que aí eu comecei a responder pra ele diretamente, mas foi uma coisa meio bagunçada, ele me emprestou um livro, até eu poderia indicar ele, mas eu não lembro o nome dele. Mas era um livro, depois eu mando pra vocês, era um livro basicamente assim, de ensinar como você lidar com diferentes culturas. E aí ele falou assim, lê esse livro, vai desenvolvendo a galera. E foi isso, e foi muito bom, mas eu pensei que eu ia bater de cara lá e voltar. E eu falei, não pode acontecer. Mas deu certo. Deu certo. Tamo aí. Obrigou você a falar com todo mundo. Exato, eu acho que a energia veio exatamente de, tipo, entender que, ó, tem um monte de expatriado aqui, a gente tá no mesmo barco, vamos se ajudar e tamo aí na atividade. Bom, bela história. Esse kit que está ao lado é seu, pra você levar aí nos seus treinos pra maratona. Não sei se você Posso já... dar uma olhada? Pode, claro. Não sei se você já usa, mas tá aí. Vários produtos. Tem o boné do Estema, tem os géis da Z2, tem os salts. O que mais que tem aí? O Power Powder, você colocou um Power Powder ali? Olha. Não coloquei, Não? mas posso colocar. Gelzinho. É que eu perguntei, qual a preferência agora? Você quer powder ou você quer gel? Ela falou, não, tô mais no gel agora, porque é no ciclo da maratona. Exato. Muito obrigada. Então, ó, quem quiser conhecer os produtos da Z2, você que não conhece, QR Code tá aqui do lado, tem o nosso cupom Estema Z2, você tem 10% de desconto em todo o site. Muito bem. E a gente pede indicações de livro, né? Que poderia... Livros, séries, coisas que você acha legal. Esse, acho que seria um, né? Que você falou. Esse é um de capa amarela? Isso. Você sabe, exatamente. Eu sei qual é. Eu sei porque... Na verdade, eu não li, mas a minha esposa, ela trabalha numa empresa também de fora, e aí numa reunião lá fora, deram pra ela ler. Porque também tem gente de tudo quanto é canto. E eu sei que tá na cabeceira dela, mas eu tô tentando puxar o nome, Eu não lembro. Também. Mas lembraremos. Mas eu tô lendo um outro... relendo, na verdade, porque eu comecei a ler numas férias da minha sogra, inclusive, que ela me emprestou. Um muito interessante, chama Legado. 15 lições que podemos aprender com o time dos All Blacks sobre liderança e legado. Que legal. Muito legal. É muito interessante, assim. Eu não conhecia muito da história, eu não sou muito do rugby, mas é interessante o mindset dos caras, de como... eu gosto muito que eles falam assim, deixar a camisa é o legado deles, então eles querem deixar a camisa, né, o uniforme, sempre melhor. Então é coisas, obviamente, boas e coisas simples, porém boas, e ele dá lá várias ferramentas, várias lições de você elevar isso para passar para as outras gerações, no caso deles, do próximo time, mas eu acho que para nós, assim, é muito bom, é muito legal. Legado. Boa dica. Belas dicas, Você tem uma dica também, né, Fábio Bessa? Cara. Conta pra gente, cara. Eu tenho a dica de investimentos, né? Porque assim, viajar, morar na Alemanha, cara. Precisa se organizar, né? Você tem uma empresa por trás ali, pode ajudar um pouquinho, mas não ajuda 100%. Não né? ajuda você precisa 100%. se planejar financeiramente. Então tem a 4 Investimentos, que é uma assessoria de investimentos do Grupo XP, mais de 6 anos no mercado, mais de 1,4 bi sob custódia, liderado lá pela Ju Amaral. Então, se você quer conhecer um pouquinho da 4, QR Code está aqui, eles podem te ajudar com essa questão dos investimentos, mas eles deixaram um presente aqui para o pessoal também. Presente, 20% de desconto no seguro viagem. Então, se você está indo viajar, fazer alguma coisa, aproveita. Se você for cliente da 4, esses descontos vão sendo cumulativos. E tem o seguro bike também. Eu tô tentando negociar uns negócios com eles lá. Mas o seguro da Omint, então o pessoal sabe da qualidade. Acho que no próximo episódio vão ter mais coisas aí. A gente divulga para vocês. Muito bem. Tem o nosso cupom na Centauro também, lembrar o pessoal, né? Cupom Estema, você tem 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro.
Então, o que precisa? Tênis, camiseta, shorts, top, tudo que você precisar, compra lá na Centauro com o nosso cupom. Vocês ajudam a gente ajuda vocês. Vende Puma na Centauro? Vende Puma na Centauro. Aí, ó, você pode pôr um Com descontinho, certeza. cara. Já vai com um descontinho Já lá. vai com descontinho. Tem mais... Deviate. Boa, ó, galera, já deu a dica aqui. Você deu o Eu não kit? dei. Não deu. O Vamos dar todos os presentes Nossa, agora. gente. Ó. 4 mandou pra que você. isso? É. A mala vai sabia. voltar pesada. Quer dizer, se bem que o vinho vocês vão tomar antes. Pode É. tomar Então, antes já. Nossa, que chique esse, hein? É. 4 investimentos. E ó, o Ilan da Olha. Dynami mandou aqui também um vinhozinho para a Isa. Tá podendo beber ou não? Um pouquinho, sim. né? De Só não novo. deixa seu treinador lifestyle, saber. né? Deixa eu Tá pôr treinando ali pra só pra não maratona, ficar na mas frente. Ó, é lifestyle. vinhozinho. Esse é o Uau. rótulo de ultramaratona. Ei, Será eu que você falei vai fazer eu uma gosto, eu ultra? tô pegando as coisas passo a passo. Vocês Né? já estão me incentivando, mas é ótimo, né? Incrível, lindo esse rótulo. Então, ó, a Dynami, a marca de vinho dos atletas, também tem o nosso cupom lá, STEMA10, você tem 10% de desconto em todo o catálogo da Dynami. Tem vários rótulos, vários tipos de uva, né? Tudo, aquela coisa toda que... A curadoria do Ilan. do é, Ilan. E pra você pode também ser do clube de assinatura, né? Então você gosta muito de vinho, você pode assinar, você recebe na sua casa 2, 3, 4 vinhos, e aí quem assina ainda tem desconto. Então você gostou do vinho, você vai comprar mais, claro, e aí você vai ter 30% de desconto na garrafa. cara. Maravilha, hein? Só coisa Só boa. coisa boa. E ó, pra finalizar, um último presente aqui, ó, no envelope preto. Nossa. E o que será que tem O dentro? Rafa não ganhou, Não, não não, tava por esse favor. O Rafa que mandou esse daqui, ó. Ah, não, A inscrição não. pra mentira. Imagina. Esse aqui, ó, quem mandou foi a Luca Shen. Eu vi que você tá com anel, colar, pulseira. Então a Luca Shen, ela é marca de joia oficial do Iron Man, mandou um voucher aí pra Eba! você. Você pode dar esse voucher pro Rafa lá, ó. Não. Usa ele no desconto. Ai, chique, E aí você adorei. pode escolher Adoro. alguma pra peça ele lá. comprar pra você. Muito Pode obrigada. escolher alguma peça pra comprar lá no site da Lu. O QR Code tá aqui do lado também, se vocês quiserem conhecer. Várias peças bonitas lá. Eu entrei pra selecionar lá. É, pra dar pra É. quem? Ah, pra cremosa. Pra cremosa. Muito bem, seu Fábio Bessa. Gostou do episódio de Gostei, hoje? muito bom. Obrigado por Eu ter que vindo. Obrigado, tempo, Isa. a Bom, janela. se quiser deixar qualquer recado pra galera, redes sociais, faz o merchan da Puma agora aí contigo. Não, muito obrigada pelo convite. Como eu disse, eu nunca participei de um podcast, então é muito legal. Foi bem. É? Você saiu bem. Gostaram? Fala bem. Mas eu acho Tranquila. legal isso, a gente trocar essa ideia com pessoas que amam o esporte também, que são de outras áreas, mas eu acho que a gente se conecta pela comunicação, né? Então, muito obrigada. E redes sociais, vou olhar para aquela câmera. Isso, É, passa o ó. recadinho ali. A minha é Isa Quarterone. E redes sociais da Puma, @Puma. Uma. Fácil, né? Apenas Mais isso. fácil que isso não Eu dá. preciso ver postagem da Pum falar, eu conheço ali quem É, tá por é. trás. Eu sei quem liberou a essa brasileira que postagem. tá lá na Alemanha. tipo isso mesmo. Muito bem. Recados, Fabião. Recados, ó, esse episódio ainda vai sair em 2024, não vai? Amém, se Deus então, quiser. se você tá ouvindo ainda em 2024, se tá ouvindo em 2025, já Não não tem mais. desconsidera. Tem as camisetas da reserva ainda disponíveis, são 30 estampas. Tem para quem corre, para natação, para triatlon, qualidade da reserva, divide em 6 vezes, entrega no Brasil inteiro, você fica bem vestido, né? Você vira um stemmer. um stemmer, Muito bem. Bom, para você que está assistindo no YouTube, não esquece de se inscrever no nosso canal, deixa o like, comenta, compartilha com os amigos. Seja membro do Stema, que você ajuda muito a gente. Quem está assistindo no Spotify também, segue a gente, classifica 5 estrelas, deixa o comentário. E no Instagram, estamos lá como @StemaSports, Chica Awamura, Fábio Bessa, Isa Quarterone, Puma e até o próximo episódio. Tchau! Valeu!